E eu agradeço, então, por essa oportunidade e pela presença de todos vocês, dos amigos, das amigas. Vai ser muito feliz esse encontro, né? Essa palestra. E quando eu estava elaborando essa palestra, eu recordei de muitos amigos, né? Muitas amizades que eu fiz e desses momentos vividos, né? Momentos importantes, reencontros, despedidas e de pessoas muito queridas, né? Foi muito bom. E dessas recordações, teve uma, né, que era da infância, né, daquela minha melhor amiga da infância, né? Vocês recordam quem foi esse melhor amigo ou melhor amigo da infância? Porque era na escola, né? Então, tudo fazia junto. É, fazíamos a lição juntas, brincávamos, dividíamos o lanche no recreio, passeávamos. E era um vínculo muito forte. Só que teve um dia, né, que eu fiquei sabendo que a minha amiga ia mudar de estado, né? O pai tinha decidido voltar para Goiás. Aí eu fiquei muito triste, né? Mas pensei uma forma, vamos escrever cartas, né? Naquela época não tinha redes sociais, não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje. Então, vamos escrever cartas. E no início nós escrevemos mesmo, né? Correspondíamos. Só que criança, né? Com o tempo, passando as cartas, e até que um dia, né, esse vínculo terminou. E eu fiquei assim, né, naquele momento, né? Puxa, aquela minha grande amiga, né? Que ele passou aquele sentimento e algo ficou já como uma inquietude. E vocês têm amigos de infância? Alguém ainda tem? Preserva os amigos de infância? E amizades da adolescência? Na adolescência, né, que já é um outro período da vida, eu fazia parte de uma panelinha. Não sei se vocês sabem o que é a panelinha, né? Os mais experientes sabem, os mais jovens não sei se sabem o que é a panelinha. É aquele grupinho, né, bem fechado, então bem restrito, né? E daí eu fazia parte dessa turminha, né, das amigas inseparáveis, e só que fiquei muito fechada ali, né? E o tempo foi passando, e o que eu observei? No final do colégio, né, eu perdi muitas oportunidades de conhecer outras pessoas, né, de conviver com os outros colegas, de ampliar aquelas minhas amizades. E também, né, depois é que me dei conta disso. E vocês podem estar se perguntando, né? Mas essa palestra é sobre amizade, como fazer amigos, conservá-los, mas até agora os relatos foram todos de amizades que não prosperaram. E você sabe que essa era uma inquietude que eu tinha na juventude, né? Por que essas minhas amizades elas não progrediam? Né? O que faltava? O que eu precisava fazer, né? E eu percebi que eu não tinha esses elementos, né? Como eu comentei, muitas das minhas amizades, elas surgiram nesse ambiente escolar, né, universitário, mas lá eu não encontrei esse conhecimento, né? Eu não encontrei essa resposta para essa inquietude, né, de como fazer e conservar os amigos. E então aquilo ainda me movia, né? Aquela inquietude ainda eu queria descobrir, né, essa resposta. E daí foi quando, na pedagogia logosófica, que eu acabei entendendo melhor, né, compreendendo o que é esse sentimento de amizade. E que é o valor, né, de uma essência superior, né? É o que une, né, os seres, une os povos, une as raças. É o que é uma base, né, um apoio para que haja a paz no mundo. Então, olha a importância que é, né? E que une, né? Une minha vida, a vida de vocês, e daí une também todos os povos, né? A importância de sustentar e de conservar essa amizade. E nesse percurso, né, já
sabendo um pouquinho mais, né? Agora tendo, né, sabendo dessa importância desses elementos, eu conheci aqui neste livro que eu vou mostrar para vocês, para ver, que é um livro, é a Revista Logosofia, tomo 2. Aqui é uma compilação de artigos do Raul Sol, que é o criador da logosofia. Então, nesse livro, logo o primeiro artigo fala sobre amizade, e ele foi escrito em 1941, no momento que a humanidade vivia, né, uma situação muito delicada, que era da guerra. E aqui, nesse livro, né, nesse artigo, eu encontrei essa resposta para aquela minha inquietude, né? De como fazer os amigos e conservá-los. Porque tem um trecho desse artigo esses elementos que são indispensáveis. Então, assim, foi nesse ponto assim que eu senti uma segurança. Porque quais são esses elementos, né? O que está aqui nesse livro, nesse artigo sobre amizade? Que não se pode conceber, né? Não se conceberia essa amizade se ela não fosse presidida por um ternário, que é a simpatia, a confiança e o respeito. E que esse ternário, né, ele nutre esse sentir, né? Olha que importância de saber disso, de ter esses elementos, porque se nós fizermos, por exemplo, uma analogia, pensarmos na amizade como se fosse uma planta, né? A planta ela precisa desses cuidados. Na natureza, a planta recebe generosamente, né, todos esses elementos, os nutrientes da terra, ela recebe a água da chuva, ela recebe o calor do sol, né, e ela cresce. E daí nós podemos nos perguntar, né? Então, eu tenho esses elementos, né? Eu preciso cultivar esses elementos, criar esses elementos, a simpatia, a confiança, o respeito, porque daí, com esses elementos, eu vou fazer com que essa amizade floresça, cresça, se desenvolva. E nesse ponto, já com esse elemento, já com esse conhecimento, eu já pude atuar de uma forma diferente quando eu reencontrei um amigo, né? Foi uma situação que fazia alguns meses, né, antes da pandemia, quando a gente podia se encontrar, né? Reencontrei esse amigo e nós estávamos lá no bate-papo, né, numa conversa agradável e pondo todas as novidades em dia, até que num determinado momento da conversa, aí mudou o rumo, né? Surgiram alguns pensamentos de queixa, né, de reclamação pela situação que o mundo está. E o que eu fui percebendo, né, em mim? Que aquele rumo que tomou a conversa começou a me incomodar. E que eu já nem estava mais ouvindo aquele amigo, né? Já não tinha interesse naquilo que ele estava falando. Então, numa fração, como se fosse uma fração de segundo, assim, muito rápido, passou pela minha mente, né, uma alternativa de encerrar aquela conversa. Vou encerrar a conversa, vou dizer que agora eu preciso ir embora, né, tenho que sair. Mas, ao mesmo tempo, quando eu observei essa reação interna, eu me perguntei, mas essa atitude, né, ela seria sincera? Ela seria respeitosa? Ela seria simpática? Ela me aproximaria desse meu amigo? E eu concluí que não, né? Não. Então, o que eu tinha que fazer, né? Eu estava observando isso em mim. Às vezes, naquele momento, ele estava desabafando, ele estava dizendo, né, que ele estava vivendo, da dificuldade, uma preocupação, mas eu podia mudar aquele meu estado interno. Então, o que eu fiz, porque eu aprendi isso também, né, com a pedagogia logosófica, eu recordei do início da nossa amizade, né, como é que foi, como é que, né, os nossos momentos, porque nós vivemos muitos momentos com esse amigo, eu vivi muitos momentos agradáveis, né, felizes também. Né, e como fui cultivando, né, a gente foi se aproximando, momentos que foram marcantes na minha vida, né, com a presença dele também, e foi suavizando aquelas reações, né, aquele incômodo que eu estava sentindo. E daí eu pensei também, né, então como eu posso fazer?
para me aproximar dele, não para me afastar. E eu tive essa ideia naquele momento, recordando, né, que meu sentido estava atuando, que eu poderia dar um rumo diferente na conversa, né? Eu poderia propor para ele falar de algo diferente, que até, né, melhorasse aquele ambiente que a gente estava. E o que eu conversei com ele daí? Eu disse para ele, ó, né, você já me conhece, você sabe da minha profissão, que eu sempre me deparo com muitos problemas, né, de todos os tipos, mas eu tenho que fazer um esforço, né, para pensar formas de resolver, né, o buscar soluções, né, para aquelas pessoas que me procuram, para aquelas pessoas que eu estou atendendo, né, não posso me deixar levar pelo problema, me deixar tomar por esses problemas, né, porque senão o que acontece? Eu já observei em mim, né, o ânimo vai abatendo, né, a vontade também, né, surge pensamento de pessimismo, e daí, quando a mente ela está ativa, ela está buscando uma solução para o problema, né, aí já muda esse estado. E daí comentei isso com ele, até falei, olha, a gente pode até pensar juntos, né, formas para, quem sabe, resolver ou amenizar esses problemas que você me apresentou. Porque daí é um outro movimento, né? A gente não fica só na queixa que vai aumentando, né? Vai tirando essa vitalidade, vai tirando essa energia. Mas esse foi um elemento que eu, a partir, né, como eu comentei, de conhecer, de ter esse conhecimento desses elementos, desse ternário da simpatia, da confiança e do respeito, é que me ajudaram, né, nesse convívio, né? Porque o que eu quero, né, preservar essa amizade. E depois, quando vivi essa experiência, que essa amizade é uma amizade que tem durado, né? Tenho conseguido preservá-la. Não sei se vocês, em algum momento, né, da vida, assim, tem os bem jovenzinhos também, né? Mas já sim falaram para um amigo, para uma amiga, quando a gente for bem velhinho, né, bem velhinha, a gente vai estar juntos, a gente vai conversar, a gente vai recordar tantas coisas, né? Já viveram isso? Já falaram isso para alguém? E eu também já falei. Só que depois eu me dei conta que, assim, não adianta eu ficar imaginando esse futuro, né? Se eu não faço algo agora, né? No presente, como é que eu preservo essa amizade agora? Porque é desse cuidado, dessa atenção, dessa simpatia, desse afeto, né? Desse trato, desse respeito é que eu vou poder conservar essa amizade. E daí, com esse conhecimento desse ternário, da simpatia, da confiança e do respeito, e eu observei que também uma amizade mais recente, né, que eu cultivei, ela já aconteceu de uma forma diferente. Então, eu fiz um curso, né, e esse curso poderia ser mais um curso de tantos que eu já fiz, né, mas ali eu vi a oportunidade de fazer uma amizade. Então, eu sentava próximo de uma pessoa e eu resolvi me colocar à disposição, né, para ajudá-la, no que eu pudesse, no que eu soubesse ali, né, e me colocar à disposição, me aproximar dela, né. E daí eu vi que já houve uma certa atração, né, me dispus, né, me aproximei ali. E depois, na convivência do curso, foi um curso até um pouquinho longo, eu soube que ela tinha uma mesma vocação profissional que eu. Então, eu tinha uma afinidade, né? Uma outra afinidade que também nos aproximou. E nessa convivência, nesse trato, né, agradável, assim, nessa generosidade que existia, nesse afeto que foi surgindo entre nós, eu também fui observando que aquelas conversas que a gente tinha, que era mais a respeito da profissão, ou a respeito do próprio curso, das disciplinas, foi modificando, né? Foi surgindo também uma confiança para trazer aspectos, né, pessoais, familiares,
e das próprias inquietudes que a gente tem, né, em relação à vida, às vezes, dos problemas, né, de como enfrentá-los. E foi bonito, assim, porque eu senti que eu fiz algo, né, eu quis cultivar aquela amizade, né, e fui, assim, um passo a passo, me aproximando dessa pessoa, né, e aí vai surgindo essa responsabilidade também, né? O sentimento de, de que fortaleça essa amizade, né? Então, o que eu posso fazer? E nessa experiência, depois eu observei também que, assim, quantas oportunidades, né, a gente tem de fazer novos amigos. Porque às vezes a gente já tem, assim, alguns amigos que são mais na nossa faixa de idade, né? Ou são amigos, assim, que surgiram do ambiente de estudos ou da profissão. Mas às vezes você vai ficar... Ali tá bom, né? Aquele grupo de amigos não pode ser ampliado. A gente não tem... Às vezes surgem oportunidades, a gente pode criar essas oportunidades de fazer novos amigos, né? E às vezes a gente deixa passar, né? Desaproveita. E eu ali eu senti que eu aproveitei aquela oportunidade, né? De criar uma nova amizade. E fiquei feliz também.